Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, eu sou aqui do Instituto Venere e hoje nós vamos iniciar a nossa live de terapia capilar voltado aí ao tratamento pós-Covid-19. Hoje a doutora Aline Rodrigues, que é especialista em tricologia capilar, vai abordar com vocês vários assuntos bem atualizados sobre esse tema. Quem tiver o interesse de, durante a live, abrir o microfone para fazer as perguntas, tirar dúvidas, podem ficar à vontade. E quem preferir vir pelo bate-papo também, pode deixar sua pergunta aqui que a gente vai estar acompanhando. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Aline, tá? E desejo boa live a todos. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite, uma excelente noite a todos vocês que disponibilizaram do tempo de estar aqui, principalmente para aprender aí um pouquinho mais, né? Feliz é aquele que se disponibiliza para aprender, para poder ajudar alguém, né? Fazer o bem. E, por gentileza, você pode colocar aí o nosso primeiro slide? Vai ficar com você, Érica? Já vamos compartilhar aqui. Tá joia. Para quem não sabe, gente, eu sou de Taubaté, São Paulo. Quando vocês lembram de Taubaté, é só lembrar da grávida de Taubaté. Fica próximo à Aparecida do Norte. Assim fica mais fácil de vocês se localizarem. Eu me formei em 2007 pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Já fiz 3 pós-graduações e a minha paixão é a tricologia. E, Luzia, concordo com você, o tema ele é maravilhoso mesmo. É a minha paixão. Hoje a minha carreira ela é dedicada excepcionalmente apenas para a tricologia. Bom, pode passar para mim, Érica. Então, aqui é um pouquinho do meu currículo, tá? Eu vou ser breve, mas eu queria deixar aqui para vocês que eu sou especialista também no método PRC, que é o Programa de Reabilitação Capilar. Também agora estou numa nova formação com a doutora Elisete Kaffer, onde eu estou abordando mais a parte integrativa e eu vou compartilhar disso também com vocês no curso. A gente vai falar um pouquinho aqui que todo o nosso sistema ele está ligado ao nosso cabelo, ao corpo, é uma coisa só. Quando você tem na sua frente, ou você mesmo, aquela perca de cabelo, seja ela descontrolada ou não, é o seu corpo te dizendo que alguma coisa está errada, tá ali te pedindo um socorro. Então agora a gente vai entender que não é só tratar o cabelo, é tratar nossa saúde de uma forma integrativa. Pode passar para o próximo, Érica. Isso aqui é um pouquinho de um resultado. Nesse caso, eu estou falando de um resultado de 3 meses. Quando a gente vai tratar o nosso paciente, como a gente trata ele de dentro para fora, olha só o reflexo. Isso aqui é um quadro de um paciente com déficit nutricional. Ele tinha um baixo índice de vitamina pelo corpo dele. Entre os níveis desse paciente, ele mora numa região que é Campos do Jordão, é uma região que é extremamente fria, e ele estava completamente descompensado na vitamina D. A gente sabe hoje que a vitamina D, além de proteger a gente contra doenças autoimunes, ela é como uma bateria do ciclo capilar. Que a gente vai ver lá na frente como que esse ciclo funciona. Então, como é importante manter esses níveis aceitos pelo nosso corpo. Então, nós da tricologia integrativa, a gente vai fazer com que sobre vitaminas para que o cabelo se desenvolva. Pode passar mais. Aqui também, outro paciente com déficit nutricional. Aqui é um paciente com uma vitamina B12 de 198. Eu vou perguntar aqui para vocês, respondam na caixinha para mim ou abram o áudio. Vai ser super legal a gente bater esse papo. Alguém sabe, tem alguma referência de quanto a nossa vitamina B12 ela é funcional para o nosso corpo? Dá um minutinho para alguém me responder. Gente, não tenha medo de errar. É assim que a gente faz, é assim que a gente aprende. Não vai ter nenhum corajoso aqui? Vamos olhar no chat.
Todo mundo tímido, todo mundo com vergonha, hein, Érica? Então vamos lá, gente. Pode falar, Érica. E eu só comentar para o pessoal, não precisa ter vergonha, que vocês podem ficar à vontade, tá? Que é um bate-papo mesmo, para tirar dúvida. Olha só, a gente teve uma pessoa muito corajosa ali, de 500 a 900. Ó, Eliane, realmente, esses últimos estudos Professora, apontam... Oi, é, Bruna. a falta da vitamina B12, eu sei, é muito importante para o nosso cabelo, porque eu tenho um déficit dessa vitamina surreal no meu corpo, e o quanto de cabelo que cai, a senhora não tem noção. É muito Ah, eu cabelo tenho a que cai. noção. Eu só não tenho a noção de você me chamar de senhora, Bruna. Pode me chamar de Respeito, Chaline. respeita. Então, tá bom, Bruna. Brincadeira, tá? Mas olha, a gente tem ali, ó, um apontamento de 500 a 900. O nosso corpo vai começar a captar essa B12 a partir de 500, mas o ideal mesmo é que ela se mantenha ali de 600, tem estudos apontando até 1000. Eu oriento vocês a gente manter a faixa de 600 a 800, porque a gente já vai ter um bom funcionamento do nosso corpo e nós teremos também uma boa divisão celular. Quando a gente tem um quadro assim, a gente tem, fica muito confuso. Quando você olha, você fala, olha, o paciente tem alopecia androgenética, ok, tem alopecia androgenética, mas a androgenética não vai fazer ter queda intensa. A androgenética vai causar a miniaturização do fio, ele vai afinando até desaparecer. Numa situação dessa, a gente pode ter os dois quadros. A gente tem aqui essa maquete, para a gente abordar, ó, nosso cabelo ele é feito por multiplicação celular. É por isso que a gente precisa manter os níveis adequados. E olha que bacana. Vocês sabiam também que a B12, ela também é responsável pela prevenção de câncer. E ela também é responsável pela nossa memória. Alguém aí sofrendo da memória? Alguém aí com fadiga? Alguém com muita dor muscular? Alguém desanimado, sem vontade de sair da cama, sem grandes estímulos? Pode ser a falta de vitamina B12. E muitas vezes ela é tratada como preguiça. E não é preguiça, é déficit nutricional. Euzinha, Luzia, eu vou contar aqui para vocês uma coisa. Eu atendo numa cidade de São Paulo, se chama Santo André. Em Santo André, a nossa agenda ela é muito lotada, porque eu atendo 2 vezes no mês. Eu demoro cerca de 2 horas para chegar lá. Então, a gente começa a atender das 8 às 21 horas, os 2 dias. No segundo dia, eu já estou exausta, porque é muita gente, são muitos problemas que eu escuto. Então, quando eu inicio a agenda do segundo dia, eu tomo a vitamina B12. Então, isso me dá um gás. Tem jogadores de futebol que utiliza. Então, você consegue controlar a queda capilar de um paciente analisando esse déficit nutricional. Não ele isolado, né? A gente precisa ver toda uma cadeia. Vamos para o próximo, senão já estou falando muito antes de chegar ali no próximo. Aqui é um caso de eflúvio telógeno, que é uma queda intensa de cabelo, que vocês vão entender lá na frente o que é, também por déficit nutricional. Isso daí é falta de ferro. Vocês sabiam que a ferritina, ela é o estoque do ferro? Alguém tem ideia aí de padrão de quanto deveria estar numa mulher? Vamos lá. Eliana, você sabe sair também, Eliane? Alguém? Olha, vocês estão bastante tímidos, hein? Eu dei um treinamento para uma empresa de Portugal. Olha, eles falaram bastante. De 70 a 100? Ó, Eliane, eu vou deixar para responder um pouquinho lá na frente. Vamos para o próximo, Érica. Olha essa situação. Ela é uma senhora, tá? É uma mulher. Isso aí é uma resposta também de 3 meses. Ela tá até no meu Instagram, essa senhora, então ela autoriza essa divulgação. Ela é uma senhora que ela não saía de casa, ela não frequentava salão, e quando ela retornou para mim, nessa foto, ela teria um casamento no próximo mês. E ela chegou chorando, ela emocionou todo mundo na clínica, ela é uma paciente de Santo André, porque agora ela ia no salão e ela iria se arrumar para o casamento. Algo que ela nem iria em outra situação. Então, assim, a gente não está falando só de cabelo. Tem um caso de pacientes que chegam numa condição dessa
que não tem força nem para ir ao supermercado, para cozinhar, e não é preguiça, é déficit nutricional e o cabelo reflete. Vamos para a próxima, Érica. Mesma senhora, tá? Então a gente consegue notar também, ela não fez química de alisamento nenhum. Eu orientei ela, a gente fez troca de shampoo, de condicionador. Eu ensinei ela qual seria o ideal para o tipo de cabelo dela. Isso também a gente tem total autonomia de ensinar. Dá uma olhada a diferença. No próximo, Érica. A mesma senhora. Conta para mim aqui no chat. O que vocês acharam assim desse resultado? A gente está falando de um resultado de 3 meses. E vamos para o próximo, Érica. Mas a gente vai comentar mais. Deixa eu só mexer aqui para eu conseguir enxergar. Então, vocês sabem que a OMS, ela preconiza, né? Segundo essa linha, ó, o que é realmente um bem-estar à saúde, né? Aqui está dizendo que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Um paciente que sofre com queda de cabelo, com alopecia androgenética, ele tem todos esses problemas envolvidos, porque uma coisa vai acarretando a outra. Então, a gente se encaixa perfeitamente aqui. Eu amo a tricologia porque a gente consegue trabalhar o nosso paciente de dentro para fora. Então, é algo que a gente está mudando toda a rotina, toda a vida do nosso paciente. Vamos para o próximo? Agora a gente vai para o que interessa, saindo um pouquinho ali do antes e depois. Eu quis colocar antes e depois para vocês entenderem que sim, é possível a gente recuperar o cabelo do nosso paciente, recuperar a autoestima dele e um tratamento que para nós, né, que iremos oferecer para ele, a gente vai ter um baixo custo. Então vamos lá. O que é tricô, né? Muita gente não sabe nem o que é tricologia. E eu duvido mesmo que todos vocês já sabiam. Alguém aqui sabia, não sabia o que era tricologia? Chegou aqui, vamos tentar descobrir o que é. Tricologia, ela é nova. A gente tem alguns tipos de alopécia que ela foi descoberta em 2014. E a gente começou a alcançar resultados positivos no ano passado, para vocês terem ideia. Então, a gente tem a situação também do COVID, que causa um estresse metabólico muito grande no nosso paciente. E agora, eles começaram a descobrir a tricologia por conta disso, a queda de cabelo em grande quantidade. E eu vou falar uma coisa para vocês: eles só vão notar que eles estão perdendo cabelo quando eles perderem já 50% do volume de cabelo. Aí eles vão começar a sentir falta e vão começar a se desesperar. Então, a tricologia, ela vai estudar pelo e cabelo, tá bom? Érica, pode mudar. Eu tô toda hora aqui, Érica, tentando mudar, eu esqueci que não dá. Então, a gente tem aí, ó, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem com a calvície, sem contar com as outras doenças do couro cabeludo. Vamos para a próxima. Quais seriam, né? Volta para mim, por favor. Quais seriam essas outras doenças do couro cabeludo? A gente está falando de um eflúvio telógeno, que é aquela queda intensa do cabelo do paciente. A gente está falando de uma alopecia androgenética, onde vai ter o afinamento, o cabelo ele vai começar a desaparecer. Estamos falando de alopecia areata. A alopecia areata, ela dobrou. A alopecia areata é aquelas que a gente vai perdendo em plaquinhas, mais para frente vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. E também a gente está sofrendo bastante com a alopecia, que elas são cicatriciais. A gente tem uma que é chamada de fibrosante frontal. O corpo começa a realizar um ataque nessa estrutura aqui, ó, onde a mágica acontece do nascimento do fio. Antigamente, era cometida apenas mulheres depois da menopausa. Hoje não. Hoje eu tenho pacientes de 19, 16 anos. Né? Tem umas 3 semanas que nós atendemos uma criança de 8 anos. Então, assim, tá crescendo, tá faltando profissional
E eu digo, tá faltando profissional, porque a nossa clínica aqui em Taubaté, ela já tem uma agenda fechada, é muito lotada. As agendas de São José dos Campos, eu não tenho mais vaga para colocar paciente e nem em Santo André. Fora o volume de consultas online que a gente consegue fazer e a gente consegue ter resultado. Ah, mas vai fazer consulta online? Sim, a gente vai fazer consulta online, porque esse seu paciente já veio de tantos lugares, que você vai ser a esperança dele. E você sabendo o que fazer, você vai conseguir ajudar ele. E sabe o que acontece? Na nossa área, na tricologia, você não vai ter tanto esforço assim de marketing, porque o marketing vai ser seu paciente. Um vem chamando o outro. Eu atendo uma família inteirinha, eles são de uma cidade chamada Diadema, que são médicos. Então, assim, já quebrou também esse tabu. Vamos pro próximo, Érica? Érica, eu falo muito. Gente, eu falo muito. Então, assim, eu quero que vocês, por favor, falem comigo. Eu não quero falar sozinha. Acho que Iromar tá tentando falar alguma coisa. Pode falar comigo, Iromar. Onde a gente vai entrar? Existem tratamentos, né, de transplante, algumas técnicas. Existe o paliativo. Quando a gente pensa em camuflagem, eu não sou muito a favor, mas eu nunca vou dizer não para o meu paciente, né? A gente está falando de autoestima. Então, delicadamente, eu vou explicar para ele que a camuflagem pode ser muito perigosa. Além de, a longo prazo, aquela camuflagem ficar mais cinza, perder aquela cor, não ficar legal, perder o pigmento, se o nosso paciente tiver alguma pinta, alguma coisa que possa ser alguma doença, aquilo vai ser dificultoso para a gente conseguir ajudar ele também e encaminhar para o outro profissional, né, no caso do dermatologista, para uma avaliação mais funda que não vai caber a gente, mas a gente pode alertar. E acontece daquilo, aquele pigmento se juntar, você já não sabe mais o que é. Então eu não gosto de orientar isso para eles. A gente tem algumas outras técnicas que a gente pode colocar no couro cabeludo, eu não sei se já ouviram falar em fibra, eu prefiro orientar que meus pacientes façam a utilização de fibra capilar. Onde nós entraremos? No tratamento oral, tópico, laser, intradermoterapia. Transplante capilar também. Aí ele vai entrar aqui, ó, no cirúrgico. Aí a gente não pode fazer. Mas, se alguém tiver grande interesse, pode tentar auxiliar médico. Mas eu vou mostrar para vocês ali na frente um resultado de um paciente que vocês vão ver que nem sempre é cirúrgico. E acontece também do paciente fazer o transplante e ele não tinha indicação para fazer transplante, porque ele não tinha uma doença não, ele não tinha um problema como a androgenética, ele tinha uma cicatricial. Ah, gente, se faz um transplante num cabelo que não tem androgenética, é cicatricial, não dá certo. O que vai ter é um desgaste emocional que não vale a pena. Então, assim, existem também muitos diagnósticos errados. Eu pego muito diagnóstico errado aqui. Eu atendi uma paciente, eu vou falar para vocês, porque vocês são alunos, vocês são profissionais da saúde e a gente precisa aprender a filtrar a informação e nem sempre levar isso adiante para os nossos pacientes, ok? Confiando em vocês. Atendi uma paciente, também está no meu Instagram. Ela está até abrindo um canal, quando ela abrir eu vou divulgar. Ela estava sendo tratada com um corte químico e deram para ela minoxidil. Ela não estava aguentando de dor e cada dia mais perdendo cabelo. Quando ela chegou para eu fazer análise, quando eu olhei, eu falei: isso não é corte químico. Não estou falando de um corte químico. Quando eu coloquei o meu tricoscópio, eu já notei que ela estava com alopecia areata, porque cada alopécia tem sua característica e é isso que a gente precisa abordar. Eu não quero que os meus alunos saiam com dúvida. Eu não quero que dê diagnóstico errado. É por isso que vocês também vão ter amparo. Então, ela estava nesse tratamento. A areata, ela é uma doença autoimune também e inflamatória. O que o minoxidil faz? Alguém aqui da turma já fez uso do minoxidil? Se você não fez uso do minoxidil, eu garanto que próximo a você alguém já usou.
porque é algo que já está no mercado há muito tempo. Todo mundo usa, todo mundo indica finasterida, todo mundo indica dudasterida, e não é por aí que acontece. Então, o que a gente precisa fazer em situações assim? Fiz a tricoscopia da minha paciente, sentei do lado dela e era a cabeça inteira. Expliquei que ela não tinha alopécia, ela não tinha um corte químico, ela tinha uma areata e que ela precisava tratar essa areata. Vamos fazer exame, Natália. Realizamos o exame. Essa paciente, ela tinha uma ferritina de 11. Vocês têm ideia do que uma paciente tem uma ferritina de 11, fazendo uso do minoxidil, que eu cortei, mas assim, o minoxidil, ele é uma medicação utilizada há muito tempo, ele é um vasodilatador. Quando você tem a pressão alta, o que você precisa fazer? Dilatar seu vaso sanguíneo para que aquele sangue corra e a pressão se estabilize, certo? Se uma paciente não tem problema de pressão, tá com processo inflamatório, vou usar o tópico, também vai causar vasodilatação para poder subir nutriente. Mas que nutriente vai subir com uma ferritina de 11? Eu vou falar para vocês o valor de referência lá na frente. Então, assim, aqui a gente precisa entender, avaliar, chegar no diagnóstico correto e a gente vai aprender a tratar de maneira correta também. Vamos pro próximo, Érica. Gente, dúvida vocês me mandem aqui. Ai, gente, isso aqui, ó, é a perfeição. Eu sou apaixonada, tá? Então a gente tem algumas estruturas aqui para a gente poder entender. Olha lá. Vocês conseguem enxergar a setinha lá escrito buge? Uma estrutura pequenininha. O buge, gente, ele é o reservatório de células tronco. O que as células troncos fazem? Elas se multiplicam e nessa multiplicação ela vai virar outras células para poder formar o cabelo. Ali a gente enxerga a papila. Então, as células do buche vão descer, se encontrar na papila e vão formar queratinócitos, os melanócitos. Queratinócitos vai formar queratina, que é o fio. Melanócitos é que vai determinar a cor. Então, a gente tem ali a glândula sebácea, vai produzir essa oleosidade. Pacientes que reclamam de cabelo muito oleoso, couro cabeludo, a gente pode saber que a glândula sebácea dele está trabalhando em excesso. Ou está faltando um fio de cabelo nesse canal que a gente vai chamar de ósteo. Então, a gente tem aquele músculo eretor do pelo, sabe? Aquela sensação quando o pelo ele arrepia. Olha os músculos, é aquele músculo ali, ó, que faz isso. E a gente tem um bulbo. Olha só que coisa mais linda formando. Isso aqui é a perfeição. Outra coisa muito importante. Quando vocês olham para a papila, vocês conseguem enxergar ali o vaso sanguíneo. Através dos vasos, vai subir nutriente. Uma paciente com uma ferritina de 11, o que vai subir? Do que vai adiantar eu utilizar minoxidil? Vai acontecer o que aconteceu com a Natália. Ela vai sentir muita ardência. E o cabelo vai continuar caindo. Alguma dúvida? Aqui, galera. Se não, Érica, pode passar para o próximo. Olha isso também, que perfeição. Então, aqui é um fio de cabelo. Sabe aqueles pacientes que reclamam de caspa, reclamam de psoríase? Ou ele nem sabe o que ele tem. Ele só sabe que tá coçando muito, tá descamando. Você, profissional, tem a obrigação de diferenciar. Eu tô pensando numa dermatite seborreica ou eu tô pensando numa psoríase? É nossa obrigação, tá? Porque a gente vai precisar aprender a tratar isso aí. E muita doença que a gente tem aí no couro cabeludo, a gente tá falando de parte intestinal. Você sabe identificar se o seu paciente ele tá com problema de parasitas ou não? Isso é muito importante. E, Érica, a gente vai aprender isso. Vamos pro próximo. Como tudo na vida tem o seu ciclo, né? Então, agora vocês imaginam. Aqui a gente tem a fase anágena. A fase anágena é a fase onde o buge tá lá, trabalhando, ele tá todo feliz para poder formar o cabelo. Então, ali a multiplicação celular tá acontecendo, e o fio se forma.
Depois desse período, ele vai entrar ali para a fase catágena. Ah, outra coisa, ali na fase anágena está dizendo que vai de 3 a 6 anos, tá? Mas nos congressos já foram discutidos que pacientes já chegaram a 11, 12 anos, que são as Rapunzéis, né? Que ela tem um cabelo bem grande. Ele vai entrar ali na fase catágena, onde ele começa a perder a comunicação e ele vai saindo aos poucos. Ele ainda não saiu, mas ele para de se desenvolver. Daí ele vai entrar ali para a fase telógena, onde o fio cai. É por isso que nós chamamos de eflúvio telógeno, tá? Eflúvio vem de queda, de chuva. Então, quando você tem uma queda excessiva de cabelo, a gente está falando que você está com uma chuva de cabelo, você está com eflúvio telógeno. Então, é por isso. Depois ele vai entrar na fase exógena, o fio vai se desprender de vez, vai cair. E a fase de renovação. Vai começar tudo de novo. Só que na exógena, você já consegue ver um novo cabelinho lá. Só que pela tricoscopia, não. A gente não enxerga. Ele vai ser um osteoquenógeno. Vai ser um buraquinho onde o cabelo sai, só que vazio. E a gente enxerga isso na tricoscopia. Próxima, Eriquinha. Muito importante. Lembra do Buge? Eu sou muito amiga do Buge, gente. O Buge vai revelar aqui pra gente se a gente está tendo uma alopécia, que ela é reversível ou se ela não é reversível. Como que a gente vai saber disso, né? Quando a gente tem uma inflamação muito severa, vocês conseguem enxergar que lá na parte de baixo, na papila, tá um círculo branco. Então, quando a gente tem uma inflamação severa ali embaixo, na pupila, significa que ainda é reversível. Quando isso vai acontecer? Numa alopecia areata, numa eflúvio e na androgenética em partes, tá? Na androgenética em partes. Ali está acontecendo também a inflamação na androgenética. Porém, ela pode se encaminhar para uma cicatricial. Cicatricial não volta mais, porque na cicatricial, o que está sendo atacado é o buge, a reservatório de células tronco. Sem essas células, a gente não tem cabelo, por mais que a gente tenha nutrientes. Em situações cicatriciais, a gente não tem tempo para errar. A gente precisa ser assertivo. Como eu vou ser assertivo? Na tricoscopia. Mas não se assustem, tá? A tricoscopia, ela tem a regra do 100. 100 vezes que você faz, você já fica expert na tricologia. É olhar. Então, eu oriento vocês a fazerem tricoscopia em todo mundo. Pega pai, pega tio, pega tia, pega a Érica aí no Instituto Venere, pega a Cláudia, entendeu? Peguem a Natália. A Natália é uma boa paciente. Eu aceito, eu tô precisando muito. Aí, então, você, Érica, vai ser nossa paciente modelo. Pode ser? Porque a androgenética está sendo atacado lá embaixo, o buge está inteiro, porque ela pode se tornar cicatricial. Aí vem aqueles carequinhas que tem brilho. Sabe aqueles carequinhas que já tem brilho? Para o nosso cabelo nascer, vocês conseguem enxergar aqui, gente? Porque eu não tô me vendo. Tá dando para ver, Érica? Eu não me enxergo, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter uma invaginação da nossa pele. Vai invaginar para toda essa estrutura poder existir. Isso não acontece na sola dos pés e nas mãos. Então aqui, ó, invaginou, tá vendo? Quando a gente tem alopecia androgenética, toda essa estrutura vai morrendo, porque começa a enfraquecer. Então ele para de existir, ele sobe. Então a gente não vai ter mais o ósteo. A gente não tem mais o canal para sair cabelo. Então ela também vai se tornar cicatricial. Numa situação assim, apenas transplante. Mas se o paciente ele está determinado a fazer transplante, é com a gente que ele vai se tratar antes, por no mínimo 6 meses. E surpresas acontecem, surpresas boas. Até aqui, vocês conseguiram entender a diferença de cicatricial e não cicatricial? Muito quietinha essa sala, Érica. Só vamos falar, sim. Obrigada, hein, iPhone. Só apareceu para mim iPhone, mas obrigada. Vamos pro próximo, Eriquinha.
Olha lá, gente, é muito simples o que acontece na alopecia androgenética. Alguém lembra disso aqui na escola, na faculdade? Então, a androgenética, o andro, vem de hormônios masculinos. Quais seriam esses? A testosterona. Mas a testosterona não é o vilão. A gente não consegue determinar o grau de uma alopecia androgenética por exame laboratorial. Porque eu tenho pacientes com níveis assim, ó, maravilhosos de testosterona. Por exemplo, meu marido, ele tem 800 e pouco de testosterona. E ele não tem problema de calvície. Agora, eu tenho pacientes que sofrem, tem 200, 100 e pouco e quase não tem cabelo. Então, gente, a testosterona não vai, a gente nem precisa dosar ela no sangue. Apesar de muitos colegas dosarem, eu acho que a gente pode investir em outras coisas, coisas mais assertivas, até para o nosso paciente, ó, otimizar o gasto dele. Então, a gente tem a testosterona, que através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, pega essa testosterona e transforma ela no DHT, que é a dehidrotestosterona. Isso daqui precisa estar fixo, porque eu garanto para você que quem sofre de androgenética conhece muito bem o que acontece nesse ciclo aqui. Então, você profissional, você precisa ter isso daqui, nem que seja impresso, tá? Toda a minha ficha de anamnese eu tenho, não assim, mas eu tenho em figurinha para meus pacientes poderem entender e eu desenho com eles na primeira consulta. Isso quem fizer o curso também vai ser disponibilizado, tá bom? Então é isso. A testosterona não é a vilã, porque vocês viram que quem vai ficar fixo lá no nosso folículo é o DHT. Érica, passa para o próximo. Então aqui a nossa cadeia, ó. Quem tem a androgenética nasce com receptores androgênicos. Para ficar mais claro com o meu paciente, eu falo que ele nasce com ímã no folículo. Então, assim, a herança familiar sua foi ímãs, foram os receptores. Porque quando acontece da testosterona ser transformada no DHT, ela fica presa dentro do seu folículo. A terceira imagem, o segundo folículo que vocês estão enxergando, vocês conseguem observar que essa transformação é lá dentro. Na terceira imagem, eu estou mostrando para vocês que o DHT continuou lá. Não foi embora para a corrente sanguínea. Não foi embora para poder ter outras funções. Como, por exemplo, controlar o cortisol. Não, ele quis ficar lá. Ele ficando lá, pega a primeira figura onde está escrito cabelo longo e pigmentado e vai observando calmamente até a quarta figura. O processo de miniaturização do fio. Então, ele vai enfraquecendo. Tá, eu já entendi que isso está acontecendo. Já estou entendendo que está miniaturizando. O que eu tenho que fazer, então? O que você tem que fazer? Você precisa pegar essa enzima 5-alfa-redutase e bloquear ela. Esse tratamento, esse bloqueio, é para sempre. Parei o bloqueio, o cabelo volta a afinar. Por isso que existem alguns insucessos nos transplantes. Ah, eu fiz transplante e não resolveu nada. Claro que resolveu, porque aquele fio que você transplantou, que veio dessas regiões, eles não têm esses receptores com essa ação. Ele não sofre afinamento. Então, aquele fio que eu tirei daqui, transplantei, então ok, não vão afinar. Mas e os outros que já estavam lá? Porque você não fez 100% de transplante. Isso é impossível. Nem existe área doadora o suficiente para isso. Quem participar do curso, eu vou mostrar um paciente que ele já ia para o terceiro transplante e a gente não fez. Não precisou, eu consegui reverter. Então é isso. A gente precisa bloquear essa enzima até depois do transplante. Antes, para a gente já poder melhorar até a área doadora, qualidade com as vitaminas, melhora aqui em cima também e depois faz o transplante. Próxima, Eriquinha. Não tem. Aí aqui eu peguei e deixei uma pergunta para vocês. Apenas transplante capilar resolve? Alguém aí comigo? Aqui eu tô falando para vocês, olha, de um paciente. Se vocês Resolve observarem... não, professora. Muito obrigada, ó. A Camila, não me deixou sozinha. Não resolve. Esse paciente é o Alexandre, ele é um paciente de divulgação, tá? Não tem problema, até se vocês quiserem usar depois.
Como exemplo, o paciente não tem problema. É importante vocês terem nesse início qual é o protocolo que vocês estão utilizando. E eu vou mostrar para vocês o que foi utilizado nesse paciente. Foi muito simples. Esse paciente, você sabe que a ferritina, que é o estoque do ferro, ela não é ruim quando ela tá baixa só. Ela é ruim quando ela tá alta também. Esse paciente, ele tava com uma ferritina de 1.200. Eu vou falar para vocês o valor de referência, tá? O valor de referência de uma ferritina ali, ó, é de pelo menos para uma mulher de 120 a 150, mas eu prefiro manter 150 o estoque de ferro de uma paciente. Agora, vocês lembram da Natália, que estava com 11? Não ia desenvolver cabelo, porque não estava nem sobrando pro corpo dela, mal oxigenava, ela vivia com tontura, e tomando vitamininha de A a Z que não ia resolver. Agora ela já tá com uma ferritina, a gente já tá 9 meses de tratamento, tá em 100 e pouquinho, mas a gente ainda não alcançou, porque não é rápido. Mas ela já tá cabeluda, tá melhorando todo o resto do corpo. Então, esse paciente, o Alexandre, ele tinha uma ferritina extremamente alta, uma hemoglobina oxigenando extremamente alto, tava 18. Que 18 já mostra pra gente que ele podia estar entrando num risco cardíaco pela inflamação que ele estava vivendo. Naquele dia eu encaminhei ele para o hospital. E no hospital tiveram que fazer sangria. Hoje ele está fazendo estudo do fígado para entender o porquê estava armazenando. Mas hoje ele já está com uma ferritina ali em torno de 280, 300. Olha como o cabelo dele desenvolveu. O corpo estava inflamado. O DHT estava tendo ação ali no folículo. Não ia desenvolver. Era inflamação para o corpo inteiro. O que ia sobrar para o cabelo? Cair. Então eu entrei com os inibidores. Ele está fazendo um tratamento também com o médico, mas eu também entrei com um buster de chás, tá? Em cápsula, que ele pode tomar para poder melhorar isso. Mas tem uma questão aí também, gente. O paciente ele tem que querer e ele tem que entender que ele não tá bem. Se o cabelo é o reflexo do corpo, dá para ver que ali ele não estava nada bem, entendeu? Então, hoje ele mudou também a rotina alimentar dele. Ele faz exercício físico e ele se alimenta melhor, evita carne. Outra coisa também dele, eu peguei o caso dele para ele realizar o transplante capilar. E eu já dei uma receita assim, ó, para 9 meses. E eu ia acompanhando a cada 3, tal, conversando com ele. Daí, ele me mandou essa foto. Se vocês observarem, vocês estão enxergando ali a perna dele, ele mandou da casa dele. Que ele falou para mim, você subestimou. Eu falei, realmente, eu subestimei. E foi esse resultado top. O único problema é que agora ele não quer mais fazer transplante. Então o médico ficou bravo. O transplante ele não faz mais e a gente está seguindo com o nosso tratamento. E ele passa comigo a cada 3 meses. Embaixo é a nossa tricoscopia. Lembra que eu contei do osteoquenógeno? O osteoquenógeno são essas bolinhas que vocês estão encontrando aí sem cabelo. Não é exatamente a mesma região, é impossível, tá? Eu colocar exatamente, olha, vai ser aqui, não. Mas a gente delimitou, foi aproximado, tá? Então a gente já consegue observar a proliferação ali de cabelo dele, como que melhorou. Vocês estão conseguindo ver isso na tricoscopia? Que ele já não tem mais ósteo sem cabelo? Ele pode não ter ainda uma quantidade suficiente, mas ósteo vazio ele não tem. O que já traz pra gente, olha, que diferença. Então, assim, apenas transplante capilar resolve? Definitivamente não, tá? Próximo. Lembra também que eu falei de exame laboratorial? Esse não é do Alexandre, tá? Esse aqui é o de um paciente, é um dos mais recentes. Então, a gente está falando ali de uma ferritina 102, uma vitamina B12 de 221 e uma D de 41. Bom, se a ferritina vai ajudar a fazer o transporte de oxigênio, o paciente está com uma queixa capilar muito alta, ele está no estresse oxidativo devido ao Covid. Isso aqui, ó, ele sobreviveu muito bem ao Covid, porque a minha opinião é, ninguém vai morrer de Covid que não tenha nada. Alguma coisa
a gente vai ter ali identificado, nem que seja uma vitamina baixa, como por exemplo a D. Chegou uma pergunta, né? Mesmo que eu faça transplante, tem que fazer terapia para fortalecer os fios. Isso mesmo, tem que continuar fazendo terapia por causa daquele ciclo capilar. Porque você não vai fazer o transplante de 100% dos fios. Quanto à tricoscopia, na aula prática, seria possível vermos a diferença de uma imagem de um tricoscópio? Ah, sim. Inclusive, eu acho que isso tem até aqui na aula. Isso daí é primordial, Karine. Mas eu vou te contar uma coisa, tá? Tricoscópio, a gente vai gastar, na época eu paguei 3.300 no meu, mas eu paguei o meu tricoscópio em um mês. Você paga ele muito rápido. Claro que a gente vai dividir ali, né, em algumas parcelas, em algumas situações, mas eu acho que vale a pena você investir, porque esse vai ser o seu maior investimento. O que que você vai ter de gasto numa consulta? Entendeu? Quando você fazer um preenchimento labial, você tem que contar preenchimento labial, né? Tem que contar o ácido, a seringa, o anestésico. Você tem aquela gama de coisa. A gama de coisa para você utilizar, né? Na consulta, você não tem. Você vai ter seu tricoscópio que você está pagando, que é o seu equipamento, que é seu, e que ele, você vai fazer quantos? Ainda estou de olho naquele que você indicou na pós. Não abaixou, né? Karine, na verdade, eu acredito até que aumente, né? Porque ele vai conforme o dólar. Mas a última vez que eu vi tava 3.300, tá? Tem um, gente, que eu quero adquirir mais pra frente, que ele custa 10 mil reais. Mas eu não vejo, assim, uma grande necessidade. Como eu dou aula, eu dou bastante palestra, eu quero ter ele. Mas não que ele seja, nossa, precisa ser ele. Não, não precisa. E eu não comecei, Karine, com a luz polarizada e não polarizada. Nos meus 2 primeiros anos, eu atendi com um tricoscópio que eu comprei no Mercado Livre. E ele super me atendeu, porque eu já tinha um olhar clínico para a tricoscopia, mas principalmente para os exames laboratoriais. Porque nada adianta você saber muito bem a tricoscopia também se você não entender o exame laboratorial. É um passo grandinho. Olha, eu gosto da Dinolite, tá? Da Dino. Eu levo sempre ele para aula. Voltando aqui para a ferritina, daqui a pouco eu volto para a caixinha de novo, tá? Ferritina, oxigenação, tá? Passou por esse estresse metabólico, COVID. Olha lá, B12, 221 e AD. Então, 102. Isso aqui é um homem. 102 para um homem não tá bom. A gente tem que manter um homem ali com 170, 180, tá bom para um homem. Olha só o valor de referência. 17,90 a 464. Olha isso, entendeu? Um paciente com uma ferritina de 17, lá no hemograma, tem um campo que está escrito hemoglobina. Acredito que vocês se recordem dele. Um paciente aqui, ó, pode ainda ter uma hemoglobina boa, mas pela Organização Mundial da Saúde, se ela tiver 11, ele está sofrendo um quadro de desnutrição. Como esse ser humano vai ter cabelo, gente? Não vai ter cabelo. Mas esse paciente agora já está bem melhor e ele está com resultado, porque esse 62 aqui nem foi do primeiro, tá? Olha a B12 dele. Olha o valor de referência da B12. 239,931. Gente, esse valor, o paciente está cansado, pode estar com dor no corpo, a memória péssima, 221, mas pelo valor dali de referência, o doutor vai falar, não, tá só um pouquinho, não, não tá, tá péssimo. A gente vai subir esse paciente de 600 a uns 800, que é a faixa que eu gosto de manter. Nessa situação aqui na clínica, eu aplico o intramuscular. Todos aqui são profissionais da saúde, né, Érica? Então, assim, intramuscular, você vai otimizar. Uma injeçãozinha aqui de B12 de 221, eu tenho pacientes que conseguem chegar a 500 e pouco. Então, assim, eu dou 2 injeções, às vezes eu dou uma por mês, equilibrei, mantenho na oral, tá? Porque ele vai fazer o pico e vai cair. Então, a gente faz o pico e depois a gente mantém. E depois eles não vão mais querer ficar sem, viu? Vitamina D, 41. A AD dele anterior, olha lá, era 11. Essa eu fiz questão de buscar. 11. Ele é um paciente também que mora num lugar bastante frio.
então vai ter pouca absorção da D. E vamos falar a verdade, quem vai conseguir aí ficar com um shortinho ou no sol do meio-dia? Quem dera, né, minha gente? Mas a gente precisa, tá? Por mais que faça suplementação, eu sempre indico meu paciente, indico vocês que é super importante a gente fazer aterramento. Alguém sabe aí o que é aterramento? Que salinha quer. Tá, Erika, você sabe o que é aterramento? Não sei. A Aline Aquino eu tenho certeza que sabe, porque a Aline Aquino eu conheço. O aterramento, gente, é você colocar seu pé na grama para ter essa descarga elétrica que o nosso corpo tem. Então, é uma das coisas que eu oriento o meu paciente também. Olha, vamos fazer um aterramento aí. Isso vai ajudar até em absorção de nutrientes. Outra coisa, vamos colocar a palma da mão um pouquinho ali no sol, né? Um pouquinho, nem que seja por 10 minutinhos, para a gente ter essa troca aí de energia. Então, isso é super real. Próximo, então, peraí. Então, olha lá, ele tinha uma vitamina D de 11, foi para 41. Mas eu vou manter a vitamina do meu paciente ali entre 70 e 80. E também, gente, saiu um estudo que a gente pode manter a vitamina D até 120. Mas pra gente, 70 a 80 tá ótimo. E a vitamina D protege a gente contra doenças autoimunes, principalmente aqui, ó, da tireoide. A próxima. Esse aterramento é bem legal, viu, Érica? Ó, principalmente para as meninas, né? O estresse faz cair cabelo. A gente vive agora num mundo que a gente passou por uma pandemia. Antes da pandemia mesmo, a galera já era toda estressada, né? Todo mundo cheio dos compromissos, todo mundo, todo mundo acelerado, sem conseguir ter tempo nem para a família, né? Porque essa é a nossa vida. Infelizmente, a gente corre demais. E aí vem aqui. Eu tô estressada, doutora. Meu cabelo tá Aline, caindo. Oi. só interrompendo um pouquinho, tem uma pergunta aqui no chat, tá? Ah, eu vi. Eu vou entrar nela também. Tá, Eliane? Eu vou responder ela. Obrigada, Érica. Tá? Então, assim, o estresse ele vai fazer cair o cabelo. O estresse ele vai aumentar o nosso nível de cortisol. Olha, dá uma olhadinha ali, o cortisol em verde. O que o cortisol vai fazer? O cortisol ele é muito importante para o nosso corpo, porque ele é o ataque-fuga, né? Então, ele é o ataque, a gente precisa dele. Só que, se ele estiver muito alto, ele vai ser o vilão, porque ele vai fazer com que o nosso corpo não consiga ter uma excelente absorção de nutrientes. Ele vai atrapalhar, tá? Cadê? Deixa eu ver a pergunta. A minha vitamina D está 33. Você indica intramuscular? Eu indico. Só que tem muita gente que faz aquela vitamina D de 300 mil unidades, 600 mil unidades. Eu sou contra, tá? Aqui na clínica, a gente faz de 5 mil, de 10 mil. Na verdade, eu uso a de 10 mil aqui na clínica. Porque o ideal da vitamina D é a gente dividir ela uma quantidade que dê 300 mil unidades por mês. Quando você injeta uma vitamina D extremamente alta, né, intramuscular, o nosso corpo vai entender que aquilo tá demais, começa a ser quelado. No sentido do quelado vai mandar embora. Você não vai ter uma absorção adequada. Ele vai acabar sendo vilão. O ideal é que você faça ele menor dose intramuscular, por exemplo, de 10 mil, mas Eliane, eu raramente faço. Eu já dou já para o meu paciente tomar ele em cápsula, desde que a cápsula ela seja oleosa. Daí a gente pode associar vitamina K, sabe, vitamina K2, porque a K2 vai ser um transportador, vai ser um facilitador. Eu gosto de colocar a vitamina A, que também ajuda na absorção. Nunca dê sozinha. Essa D que a gente compra em farmácia, se ela for aquela em pó, gente, de verdade, eu tô há 7 anos, 8 anos trabalhando com tricoscopia. Eu nunca consegui ver um valor muito bom que suba com grande eficiência nessas aí em pó. Se preferir fazer a da farmácia, né, a que você compra, tenta comprar a que ela seja associada e que ela seja gelatinosa ou oleosa. Entendeu, Eliane? Você pode fracionar. Tá 33 para você, eu colocaria tranquilamente 10 mil unidades para você tomar todo dia, junto ao almoço, para ela se tornar mais oleosa ainda,
com uma vitamina K. Se você não tiver grande sangramento, eu não sei como é a sua menstruação, mas eu colocaria ela, se for um fluxo normal, colocaria de umas 100 microgramas, uma vitamina A de 1.000 unidades, tá? Para você tomar ela todos os dias. Vamos para a próxima? Érica, eu tô estourando o horário? Não, professora, pode ficar tranquila. Então tá bom. Deixa eu fechar aqui a caixinha, que senão eu perco a concentração. Quis trazer esse caso para você com a autorização do meu paciente, tá? Então aqui é um sexo masculino, 40 anos. O ET é eflúvio telógeno, tá bom? Então, o eflúvio telógeno iniciou 6 dias após ele ser positivado pelo Covid. Quando a gente fala de Covid-19, não só de Covid, quando a gente fala de um eflúvio telógeno, o paciente ele pode ter sido acometido por um estresse, por uma perca de um ente querido, por uma doença. Depois de 3 meses, ele pode ter queda capilar, febre. Agora, quando a gente pensa em dengue e a gente pensa em Covid, que inclusive, Erika, a turma 1, eu vou te falar, viu? Se tiver alguém aqui na turma 1, foi a turma que todo mundo tinha tudo, a turma inteira. Era dengue e era Covid. Então, essas duas, que mais tem acontecido, não está esperando os 3 meses, já começa a despencar. Então, a gente tem aqui, ó, 9 meses de tratamento e a queda diminuiu apenas 10%. Mas para ele já tá ótimo, porque era muito. Mas quando eu venho fazer a análise dele aqui e eu faço alguns testes de tração, ainda despenca muito. Então, aqui a gente está fazendo terapia de Lib, aquele laser que a gente coloca no pulso. E eu também estou fazendo laser no couro cabeludo dele. E eu também já fiz microagulhamento, tá? Então, ó, os exames laboratoriais não apresentaram alterações. A triposcopia mostrou pequena inflamação. Quando você tem um caso de um paciente que você pegou lá, a B12 tá péssima. Nossa, a D tá horrível, você já tem o norte. O que a Covid mostrou pra gente, né? A Covid mostrou que ela vai fazer o que ela quer e a gente não vai poder deixar isso acontecer. Então a gente tá aprendendo a modular isso, tá? Então, como ele tinha uma leve inflamação, a gente ficou 6 meses no tratamento mais paliativo, de calmia, laser e Lib. Aí eu passei tônico, passei medicação oral para ele, vitaminas ainda que seriam, por exemplo, a cúrcuma, que é anti-inflamatório, passei extrato de própolis. A inflamação diminuiu. Aí eu entrei com um pouquinho de microagulhamento, intradermoterapia, para a gente trazer ancoragem. Mas o meu paciente, ele também tem alopecia androgenética. Se você olhar para a foto dele, ele tem muito mais cabelo. Vocês conseguem notar isso? Porque a gente precisa ter olhar clínico também. Olha a linha média desse meu paciente. Tá bem diferente, né? Então a linha média dele já mostra para mim que ele tá com volume. Olha a franja, olha as laterais. A queda continua, mas ele tem muito mais cabelo do que quando começou. É por isso que ele não vai desistir. Vamos ver a caixinha. Tá caindo muito, Neiva? Ai, Neiva, se você já tiver um exame aí, já dá uma olhada na sua ferritina, nesses que a gente falou, compartilha aqui com a gente, tá bom? Encheu, né? E essa foto Nossa, aqui, a minha ferritina estava, se eu não me engano, parece que estava 86 semana passada. tava quanto, Neiva? 86. Em 86. Neiva, acontece de você encontrar pacientes com uma ferritina de 86 e não ter queda capilar, tá bom? Mas a gente precisa suplementar mesmo assim. Como a sua tá, esse valor, é suplementação. O meu Mas tem é pós-Covid mesmo. Depois do Covid, acabou meu cabelo. Se você ver o tamanho do meu cabelo, que ele era, tinha 1,19 m. o louco, Neiva, você é a Rapunzel. Ô, Neiva, você Nossa, consegue agora evacuar? não sou mais, não. Depois do Você... Covid, não consigo ser mais, não. Ô, Neiva, você consegue evacuar todos os dias? Como é seu intestino? Sim, funciona normal. O máximo que eu Funciona... fico é de 2 em 2 dias se eu viajar, né? Daí, se eu viajar, não consigo ir no banheiro público, assim. Mas é Mas 2 dias só, isso porque você fica com vergonha. sim.
certo? Tá bom. Tá bom, então. Agora, quando você tem pacientes que têm constipação, assim, com grande frequência, não consegue evacuar, a gente precisa modular esse intestino do nosso paciente, porque se a gente não modular esse intestino, gente, o ferro não vai ser absorvido. Ele não é absorvido. Um dos Hum. nutrientes, né, mais difícil é isso. Só que, Neiva, não vai adiantar a gente te suplementar aqui, a galera, a gente montar uma receita para você, se a sua alimentação lá não for adequada. Conta pra gente, o que que você almoçou hoje? Hoje eu almocei arroz, carne, comi salada de conserva Ah, e tomei café. Só o seu café, Neiva, ele foi logo após seu almoço? umas 2 horinhas depois. Ótimo, porque ó, a Neiva falou que tomou café 2 horas após o almoço. Um grande erro que nós fazemos, eu fazia muito, hoje eu não faço mais, porque agora eu aprendi, vocês vão aprender. O café, ele rouba os nutrientes, principalmente o ferro. Então, você fez aquela refeição, aquele almoço, assim, ó, impecável, impecável, Neiva. Mas aí, Neiva, logo em seguida, não foi seu caso, mas logo em seguida, Neiva, você pegou e tomou o café. A absorção vai ser comprometida, tá? Então, isso a gente vai ensinar para os nossos pacientes. Café, cacau, cadê as fãs aí do chocolate? Laticínios. Não tem na literatura, mas eu sei na prática. O amendoim, porque o amendoim ele tem um grande número, um grande nível de cobre. O cobre, ele é um facilitador de absorção de ferro, porém não em excesso. Olha isso, você vai tratar seu paciente de cabelo, mas você vê que ele tem mancha na pele, você já vai tratar tudo. Porque você sabe que o cobre alto, ele causa mancha na pele. Então, você, como tricologista, você é multidisciplinar. Então, você vai tratar muitas coisas, inclusive a acne. Nossa, Entendeu, deve Neiva? ser. Eu Entendeu, tô doida para Neiva? fazer esse curso. Ó, vamos ver aqui, ó. Pode falar, Neiva. Não, entendi sim, aham, tem tudo a ver, tem uma fisiologia inteira, né? Não é só um detalhe de suplementação. É. E aí, depois no final, a Erika vai contar uma surpresa que eu contei pra ela hoje, porque eu quero muito. Falar de Sim. soldados é feio, né? Mas eu quero muito ter uma galera que possa contribuir na saúde capilar, porque, gente, tá faltando profissional. Tem Não, gente que nem sabe o que é tricologia. eu tinha comentado com meu marido, eu falei assim, eu quero fazer um curso relacionado a cabelo, porque eu quero saber por que que meu cabelo está caindo. Eu fui no especialista de cabelo, não conseguiu, não fez uma suplementação, fez, mas não resolveu. Até hoje meu cabelo cai. Mas o Neiva, esse especialista, ele era tricologista? Não, ele era dermatologista voltado para a área couro cabeludo. Para ser especialista, ele tem que ser tricologista, tá? Se ele não for tricologista, não resolve. Ele vai te Não, passar ele não, ele minoxidil, era só, finasterida. aham, ele era só dermatologista e fez alguma coisa na área do capilar. Ele tem que ser tricologista, porque vocês serão tricologistas. Tá Ó, bom. Hum. a minha vitamina D tava 8. Ô, Camila, isso daí é uma vitamina D de um defunto. Então a gente precisa aumentar essa vitamina D aí. Ferritina 64. Bom, Camila, você não vai conseguir ter um cabelo, não. Inclusive, Camila, uma vitamina D de 8, você pode estar até sentindo deprimida, você pode estar sentindo triste. E, na verdade, você está com falta de vitamina, né? Olha só, deve estar com uma até tontura, uma ferritina de 64, cansada, dificuldade de sair da cama. Me fala se algum desses sintomas se encaixou com você. Gabriel Toledo, pós-gestação, muita queda capilar. Não foi você, né, Gabriel? Nos últimos exames, minha ferritina estava 250. Me fala uma coisa, você estava fazendo suplementação quando você fez esse exame? Porque 250 é um pouco alto, mas não é algo que a gente precisaria tratar, entendeu? Eu modularia aqui a sua alimentação. Essa queda capilar pós-gestação, a gente está falando de questões hormonais. O estrogênio, ele é maravilhoso. Ele deixa a pele bonita, ele deixa o cabelo lindo, maravilhoso, com brilho, com viço, cheio, né? Quem nunca? Neném nasceu, o que acontece? Neném saiu, o cabelo vai junto, né? Depois de um tempo. É porque eu estou amamentando?
Não, não necessariamente. Mas o seu cabelo, ele ficou na parte daquele ciclo anágeno, vocês lembram? Ele ficou lá no anágeno, porque o estrogênio, gente, é maravilhoso. Ele manteve seu cabelo ali. O neném nasceu, ele fez isso, ó, pim, caiu de uma vez. Essa queda, o seu couro cabeludo não entende, ele entra em desordem, tá? Assim, até 1 mês e meio, 2 meses, não melhorar, eu já iniciaria algum protocolo de reposição para você. Porque você pode ter essa ferritina de 250 com uma vitamina B12 bem baixa, com uma vitamina D baixa. A D, ela é a bateria do ciclo capilar, tá? Então, ela não vai conseguir manter. Depois, se você tiver os outros exames, compartilha, porque eu fiquei super curiosa. Camila, eu tava quase morrendo mesmo, muito cansaço. Sim, só vontade de ficar deitada. Aí vai ser aquela sua paciente que falou assim para mim: Nossa, nem no mercado eu tinha vontade de ir. Era uma preguiça. Não, minha senhora, a senhora não tinha preguiça, né? A senhora estava com déficit nutricional. Sim, Dani. Ah, ainda bem. Eu fiquei um pouco assustada aqui, Daniele. Luzia, minha ferritina 64. Me sinto como se estivesse morta de tanta dor. Olha, Luzia, você pode usar sua vitamina B12. Não tem onde não dói, é muito desânimo para tudo, cansaço constante, muita queda de cabelo também. Vocês conseguem ver que o cabelo, ele é o reflexo do que acontece lá dentro? É sobre isso, entendeu? É o reflexo. Agora vamos pegar os orientais, uma alimentação perfeita. Você quase não vê careca, porque eles cuidam da alimentação. Próximo, Érica. Deixa eu ver aqui. Meu último exame feito em 150. Olha lá, gente. B12 316. Então, assim, precisa dobrar isso daí, né? Para no mínimo uns 600, mais que dobrar, na verdade. Você precisa disso. Pensa que o cabelo é feito por multiplicação celular. Vocês sabiam também que a B12 é a nossa proteção contra o câncer, por causa da multiplicação de células boas? Tudo isso eu explico para o meu paciente. Acho que foi a Karine, se eu não estiver errada. Me desculpa se eu errei, tá? Olha lá, luz não polarizada e apolarizada. Então, ali, quando a gente está na polarizada, diminui, ele consegue tirar essa outra luz que dá brilho e a gente consegue enxergar melhor o couro cabeludo para determinar o processo inflamatório. Conseguem notar essa diferença? Aqui a gente vai saber se o nosso paciente tem uma inflamação. Pós-Covid, na luz não polarizada, você já verifica que o couro cabeludo está extremamente vermelho. Muito bem, a Aline aqui não tomando água. É isso aí, Aline. Só não pode armazenar na garrafa de plástico, viu? Tem que ser na de vidro. Então vamos lá. Luz não polarizada e a luz polarizada. Então essa é a diferença, a gente consegue determinar melhor o processo inflamatório. Próximo, Érica. Aqui eu deixei para vocês só um buster de algumas coisas que eu oriento meu paciente a comer, tá bom? Você pega tantos pacientes que não comem beterraba, feijão, couve. Em relação à nossa divulgação, eu gosto muito de montar alguns cardápios que eu me alimento, eu posto, eles começam a fazer igual, a postar que tá fazendo igual. Tem pacientes que não começam a criar hábito melhor, porque a nossa população hoje tem aquele paladar infantilizado, aquele paladar que quer doce, que quer industrializado, e essa não é a realidade, né, da nossa vida. A gente precisa se alimentar melhor. Pensa só o ovo. Se o ovo, ele é capaz de produzir uma vida, imagina a quantidade de nutrientes. Então, eu oriento meus pacientes a iniciarem um dia tomando um copão de água e comendo um ovinho mexido, tá? Então, aqui é só um pouquinho para vocês entenderem do que a gente pode orientar eles. Próximo, Érica. Aqui, gente, eu quis trazer para vocês assim que não se trata de cabelo, se trata de autoestima, né? O que é autoestima para mim pode não ser para você. Às vezes você está com um paciente na sua frente que está relatando que ele perdeu 50% de volume de cabelo.
Você nunca vai virar para ele e vai falar, não, mas você ainda é cabeludo. É a gente estar sensível ao próximo, né? A gente se dedicar ao próximo, que o bem que a gente faz retorna. Eu vivo isso aqui na clínica todos os dias. Eu tenho prosperado muito e eu agradeço a Deus por isso, porque estudo muito, eu gosto de ensinar e eu gosto de ver a vida do meu paciente transformado, porque a tricologia vai proporcionar isso. Não que você fazer uma harmonização não vá proporcionar. Claro que vai. Mas a harmonização facial, por exemplo, tá, gente? O paciente vai lá, meio se ele quiser, ele vai fazer uma análise. Agora, o cabelo não. O cabelo é a moldura do rosto. Imagina, é muito julgamento. É muito julgamento. Tem paciente que eu peço para nem contar que tá fazendo tratamento, mesmo sendo vantajoso para a gente, né, na sua divulgação. Tem paciente que eu peço, não conta ainda, espera, entendeu? Espera, deixa as pessoas notarem, não divulgue. Porque quando elas divulgam para algumas pessoas, também vem aquela, não tá dando efeito, tá demorando. E quando você mostra para ela que antes e depois, ela fica, nossa, teve resultado. Teve resultado. Só para terminar, tá, Erika? Eu atendi uma paciente que ela é uma grande empresária aqui no Vale. Ela já tinha passado por vários profissionais e ela não quis passar comigo por eu não ser médica. Só para vocês terem uma ideia, ela tem uma alopécia frontal fibrosante que a gente conseguiu reverter bastante, recuperamos bastante. E ela, hoje eu atendo a família inteira dela. E ela me contou isso. Então, olha o tanto de gente que a gente pode ajudar, independente de classe social. Porque aqui a gente também faz bastante trabalho social, independente. E, Érica, eu conto ou você conta o que a gente conversou à tarde? Eu conto, pode deixar. Eu vou falar aqui para o pessoal. É, você tem mais algum conteúdo para falar, professora, assim, que você queira pontuar, mais alguma coisa? Porque eu vou deixar Não, para falar a novidade bem no finalzinho. eu só quero dizer assim, né, que vocês notaram que eu sou apaixonada pela tricologia. E quando você está fora, você nem entende muito o que é. E quando você entra nela, você mergulha, você só quer saber dela. Hoje eu tenho, né, como eu contei, 3 pós-graduações, uma em tricologia, fiz um MBA. Eu já tenho mais de 8 cursos, todo mundo que lança curso eu faço para eu entender a linguagem, ver o que tem de novo. Frequento todos os congressos possíveis, porque eu amo aquilo que eu faço, né? E agora em outubro eu estou indo fazer mais uma especialização. E é sobre isso, você se dedicar àquilo que você ama, porque eu tenho, gente, certeza que dá super certo. A tricologia me proporcionou coisas que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. E obrigada pelo tempo de vocês aqui me escutando, que eu falo muito. Pode contar, Érica. Professora, primeiramente, a gente agradece muito e que conteúdo rico. Muita novidade, assim, que às vezes a gente não conhece, né? Passa, assim, muitas coisas que nós podemos, né, trabalhar, que nós podemos oferecer isso para as pessoas e a gente, né, ainda não tem conhecimento. Muito obrigada aí por todo o tempo, o conteúdo também, e a novidade. Aqui no nosso instituto, pessoal, a gente vai ter, depois de amanhã, no dia 21, um curso com a doutora Aline, que ela vai estar aqui no nosso instituto, para ministrar o curso de tricologia voltado para toda essa terapia capilar. Então, tudo que ela falou aqui foi só assim o início do que ela vai abordar dentro do curso. E para esse curso de tricologia capilar, perdão, terapia capilar, nós estamos com as últimas 3 vagas e a gente está com uma condição muito especial para quem está aqui nessa live agora, tá? E a surpresa, né, que a doutora Aline falou, é que quem realizar esse curso com ela aqui depois de amanhã, no dia 21, vai ter acesso exclusivo a um grupo de WhatsApp, onde a doutora Aline, ela vai acompanhar vocês durante 40 dias, assim, para tirar dúvidas, fazer a monitoria nesses 40 dias pós-curso para vocês. Então, assim, é uma novidade, né? Uma chance que vocês têm, assim,
para aprender tudo sobre a terapia capilar. E no grupo que nós montamos, eu vou estar de plantão lá para vocês me chamarem, para eu falar também essa condição especial que a gente está para esse curso. Então, vocês podem ficar acompanhando lá após a live, que a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas. E, pessoal, para vocês também, muito obrigada pela presença de cada um. Foi muito importante ter cada um de vocês aqui nessa live, foi muito rico, muito agradável também. Obrigada, professora. Eu que agradeço, gente. E é isso, Luzia. Já acabou, Luzia. Te espero lá com a gente no curso, porque é muito conteúdo. Ó, eu até estourei o nosso combinado, mas adoro falar sobre isso. Mas foi maravilhoso. É isso aí, é só Ficaria um mais uma hora pouquinho aqui daquilo escutando. tudo que a gente tem. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.